Políticas públicas devem garantir ao Estado uma gestão eficiente, com transparência e que contribuam para o bem-estar do cidadão. Uma boa gestão pública resulta também em desenvolvimento sustentável e inclusão social. Mas quais as diferenças entre a gestão de empresas públicas e privadas? Como lidar com as questões de choque de gestão e transparência nas contas públicas? É possível a parceria entre setor público e privado? Gestão pública. Esse é o tema de hoje no programa Empreendedor, série Sustentável. Para falar sobre gestão pública, eu converso com Valmor Slonsky, doutor e mestre em controladoria e contabilidade pela Universidade de São Paulo. Atualmente, Valmor Slonsky é professor doutor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP. Valmor, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. É um prazer. O tema parece assim alguma coisa bastante complexa, né? Assim, bem amplo, né? Você se especializou nessa questão de eficiência do setor público? Você estudou isso ao longo da sua vida? Está estudando ainda, né? Sim, eu fui contador-geral de Chapecó, em Santa Catarina, aos 21 anos, secretário-geral aos 23 de Dionísio Cerqueira, um município lá da fronteira do oeste de Santa Catarina com a Argentina. E depois entrei na universidade e estudo a coisa pública desde então. Meu mestrado, meu doutorado procurou evidenciar o valor do serviço público, mostrando que podemos fazer gestão pública como se faz gestão privada. Tá. Então, apesar de não ter essa questão do dinheiro envolvido, do lucro envolvido, né, diretamente. Vejam, a minha tese de doutorado e a minha dissertação de mestrado mostram que nós podemos observar o Estado pelo valor que ele produz. Diferentemente do que as demonstrações contábeis atual mostram que a administração pública é avaliada por superávit ou déficit. Seja patrimonial, orçamentário, financeiro, a gente fala em superávit ou déficit. Mas a gente pode olhar o Estado por outra ótica, observando o lucro econômico produzido pelo Estado. O Estado é um ente produtor e distribuidor de renda. Fazemos distribuição de renda com ações compensatórias, como o Bolsa Família, como o programa de previdência social, que atendemos idosos, deficientes de todas as ordens, pessoas portadoras de necessidades especiais. Agora, o Estado é um produtor de serviços e, quando medido pelo seu custo de oportunidade, a gente observa o valor do serviço público. Comparado com o seu custo de produção, nós podemos evidenciar aí a eficiência por meio do lucro econômico que é produzido pela administração pública e não evidenciada até hoje. E tem uma diferença muito grande entre gestão pública e privada? Assim, Vejam. Pegar um excelente administrador de uma empresa privada, de uma grande empresa, colocá-lo numa função com cargo similar no setor público, ele vai ter que se adaptar muito, vai ter que mudar muita coisa, não? Nós temos um problema que é a legislação brasileira. A lei de licitações talvez seja o grande entrave para fazer com que um bom administrador privado se dê bem na iniciativa pública. Porque as licitações elas exigem cotação pública. O rito licitatório, né? E todo o entrave produzido pela a lei de licitações, combinada com a lei de responsabilidade fiscal, fazem com que a administração pública seja lenta. E isso faz com que o administrador, aquele que está acostumado na iniciativa privada, onde que ele toma a decisão hoje à tarde, amanhã de manhã ele pode ver as coisas serem modificadas, na administração pública não. O rito é diferente, é lento e é moroso, e por conta de um problema sério, nós vivemos ainda, no passado era muito mais grave, é o problema da corrupção, né? Então, nós construímos um modelo de licitações, uma lei que rege as licitações, que ela é perfeita do ponto de vista de controle, mas é um grande inibidor para uma boa gestão pública, porque ela produz demora, produz lentidão. Os prazos são bastante elásticos, são bastante grandes. Sempre que você quer fazer alguma coisa, você tem que cumprir um rito.
de 45 dias, pelo menos, para uma concorrência, para daí, então, iniciar qualquer coisa. Se aí um dos que participaram da concorrência se sentirem lesados, entrarem na justiça, o mesmo processo administrativo, às vezes vai 6 meses a 1 ano para isso ser de novo ajustado, e aí o administrador que gostaria de ver as coisas funcionando, certamente ficará frustrado. Nessa questão de, então, assim, comparando as duas organizações, é uma organização pública e uma organização privada, né? Você vê algum ponto em comum, assim, alguma coisa que o setor privado possa levar para o público e vice-versa? Bem, nós temos que pensar que a coisa pública é nossa e eu digo, eu escrevi minha tese de doutorado e é importante que a gente reflita sobre isso. Na minha tese eu digo que a gente não paga impostos, a gente integraliza capital. Nós pertencemos a quatro sociedades, ou 5 talvez, mas a primeira delas é a família, a segunda é a sociedade religiosa e a terceira é o Estado. O Estado é subdividido em 3 sociedades, a local, né, a regional e a nacional. O Estado, então, ele é visto sob o prisma de 3 sociedades. A sociedade paulistana, a sociedade paulista e a sociedade brasileira. Quando você olha sob esse aspecto, o dinheiro que é pago do tributo, o imposto, ele é comparativamente, quando a gente observa do ponto de vista contábil, o dinheiro pago por meio do imposto, que é fruto da Carta Constitucional, porque lá diz que quem tem carro pagará IPVA, quem tem renda pagará imposto de renda, quem tem terreno pagará IPTU. Isso é para fazer frente às necessidades da sociedade. Então, aquele recurso tomado via imposto, ele se equipara na sociedade empresarial ao capital. É dinheiro colocado à disposição do gestor para a produção daquilo que a sociedade se propõe no seu contrato social. Na empresa, o objetivo é produzir lucro. Então, eu produzo algo, eu tomo capital de sócios, monto um negócio, produzo, então, um produto, um serviço com o objetivo de maximizar o meu capital. No Estado não, né? No Estado já é... O Estado, então, o objeto do Estado é a produção do bem comum. A produção do bem comum se dá via prestação de serviços, de saúde, de justiça, de segurança. E uma maneira, Valmor, de reduzir a carga, porque existe uma relação, as pessoas não conseguem muito ver, a maioria não consegue ver os benefícios da carga tributária, né? Certo. Pagam os impostos e a reclamação sempre que não estão vendo o retorno disso, né? Um choque de gestão seria uma maneira de reduzir a carga tributária? E eu gostaria que você explicasse também o que seria esse choque de gestão. Okay. Vejam, a sociedade e o Estado travam uma luta milenar. A sociedade não quer pagar tributos, porque não consegue vê-los aplicados. E o Estado, por sua vez, ele entende que é via cobrança de tributos que ele vai produzir o bem comum. Vejam, a prestação de contas, aquilo que eu te falei no início, nós prestamos contas com superávites ou déficits. Ora, se a gente, num mundo capitalista, mostrasse que o serviço público produziu lucro, o cidadão brasileiro e o cidadão capitalista, ele tem no DNA, eu digo assim, no DNA do homem capitalista está já colocado o conceito de lucro. Agora, o conceito de superávit, não. Se a gente demonstrar para a sociedade quanto foi a produção de lucro para a sociedade local, veja, certa vez eu fiz uma palestra aqui, um evento aqui em São Paulo, e encerrou o evento o professor Franco Montoro, André Franco Montoro, lá da FEA-USP, que era secretário de Planejamento. E depois da minha fala, ele disse: Valmor, nós aplicamos o seu modelo de mensuração do resultado econômico no estado de São Paulo. Isso se reportava ao ano de 98. Ele disse assim: o Estado arrecadou nesse ano 28 bilhões. Medidos os serviços pelos preços médios de 2 secretarias, o Estado, na Secretaria de Saúde e Educação, produziu serviços que montaram 56 bilhões. Os 28 bilhões foram gastos em 15 secretarias.
2 secretarias devolveram para a sociedade em serviços a preços médios de mercado 56 bilhões. Vejam, mas isso não é percebido, né? Não é percebido. A sociedade não percebe porque nós não informamos. Eu digo assim, esse é um problema contábil. Nós ainda não informamos bem. Fazer um choque de gestão é sempre importante, porque choque de gestão pressupõe fazer uma verificação da conformidade. O que estamos fazendo, se estamos fazendo de maneira correta ou se nós precisamos fazer ajustes. Nós temos políticas públicas que demandam muitos recursos e que, às vezes, a sociedade não percebe da sua existência ou do porquê dela, né? Então, quando a gente faz um choque de gestão, a gente revê as políticas públicas, a gente tenta enxergar o que estamos fazendo e se a sociedade precisa. Essas políticas antigas, né, ultrapassadas, isso pode melhorar com a pressão da sociedade? Quer dizer, as pessoas se informando mais e... Aí eu até fico um pouco na dúvida de fazer essa pergunta, porque se as pessoas recebem tudo pela mídia, né, a gente estava conversando um pouco antes do programa começar, a mídia informa aquilo que é negativo, né? Sim. Então, pegando essa informação que chega pela mídia, porque as pessoas, teoricamente, não têm tempo de ficar frequentando as reuniões de prefeitura e não sei o que, deveriam arrumar, mas assim, as pessoas não têm esse tempo. Sim. Se as pessoas pegam só aquilo que vem pela mídia e usam isso como pressão, o resultado final vai ser bom? Vejam, para melhorar a gestão pública, aquilo que eu te falei, nós travamos uma guerra milenar, Estado e sociedade. Nós temos a mídia e a mídia, ela presta um serviço extraordinário. A mídia, de fato, faz com que muitas mazelas no serviço público sejam eliminadas e que a gente, de fato, deve usar a mídia para melhorar a gestão pública, denunciando fraudes e enfim. Mas, por outro lado, também a mídia, ela, no afã de trazer notícias, e notícia que vende é notícia que traz a desgraça, infelizmente. Você acha que isso é no mundo inteiro? Assim, não? É sempre eu assim, acho não? assim. A gente tem até 2 casos para te perguntar aqui, do Chile, que é o nosso vizinho, né, mais ou menos vizinho, na América do Sul, e da Suécia, onde a relação com a sociedade, o Estado da sociedade, as relações são melhores, né? Mas será que lá não se fala mal do governo também? Não se critica o hospital X que não teve o procedimento Y? Também, mas veja assim, nós temos uma prática, como eu comentava com você, uma maternidade pode ter cuidado de 30 mães e dado o melhor atendimento. Mas chegou a 31ª. E aí não tinha leito. E não tinha leito, ela acabou tendo filho no corredor. Isso é notícia. As 30 que foram bem tratadas não é notícia. Porque vai ter alguém ali na hora que vai filmar aquilo, alguém né? mostra, vai tirar uma foto. E isso é inusitado e é terrível ao mesmo tempo. Claro, não porque uma mãe né? ter um filho num corredor de um hospital ou no chão de um hospital é terrível. Mas como fazer num país livre, onde as pessoas decidem ter seus filhos, sem perguntar para o Estado se o Estado tem, naquele dia que vai nascer, daqui a 9 meses, estrutura para atender todos os parturientes, né? A gente não tem esse controle. Então, o Estado, por mais provedor que ele seja, as mazelas acontecerão. Então, a gente teria que, evidentemente, que notícia é notícia, mas a gente teria que construir, talvez num canal como esse, um canal universitário, um canal para mostrar as coisas boas que o Estado faz. Sem sentir vergonha disso, né? Exatamente. Porque muita gente tem vergonha de falar, O Estado brasileiro, diferentemente de outros estados, ele faz transplante de fígado, transplante de coração. É um sistema que funciona perfeitamente e tudo pelo SUS. E a gente fala tão mal do SUS, mas quem recebeu um fígado e foi curado, esse vai agradecer eternamente. Mas só que a gente não mostra esse caso, a gente mostra todos os problemas que o SUS tem. E de fato tem, mas ele só tem esse problema, sabe por quê? Porque nós temos o SUS. Os Estados Unidos agora está querendo implantar um SUS. Barack Obama com muito Exatamente. custo, Veja, né? nós estamos falando dos Estados Unidos, que é essa maravilha. Todo mundo só fala bem dos Estados Unidos, mas agora ele está querendo implantar um SUS sob críticas do Partido Republicano, críticas veementes. Se o Partido Republicano tivesse ganhado a eleição,
certamente o SUS americano não existiria. Até só vou comentar um negócio, no nosso tempo, está acabando no primeiro bloco, assim, eu recebi faz pouco tempo um americano, né, em família, e ele veio para cá, assim, totalmente sem dinheiro, né, estava desempregado nos Estados Unidos, e chegou para cá com muita dor no estômago, né, mas não falava para a gente, assim, não comentou nada. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro e achava que, bom, se ele não tinha serviço nos Estados Unidos, vai ter aqui. Pois ele não foi levado num pronto-socorro, assim, perto da casa onde ele estava morando, na casa de uma amiga nossa. Foi atendido, assim, ele virou um fã do SUS, que você não tem ideia, assim, porque estava com um problema lá, já foi medicado, e lá no Kansas, de onde ele veio, ele não tinha essa estrutura. Então, assim, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem outros países, como na Suécia, que eu puxei o assunto agora há pouco, que também é público, que o sistema funciona muito bem, as pessoas têm uma boa relação com o Estado. Quer dizer, os Estados Unidos e a Suécia são comparáveis, não são? Em termos de desenvolvimento econômico e social, né? Só que um tem esse serviço público que funciona, assim, eles mesmos reconhecem que funciona, e o Brasil parece que fica meio que dividido, não te parece isso? Sim. Assim, parece que o Brasil quer um pouquinho do modelo americano e quer um pouco do modelo sueco, né? Ao mesmo tempo, né? Só que nós não queremos pagar os impostos. Veja só o detalhe, né? O americano que não pagar o tributo... não quer e também não reclama. Mas se ele não pagar, ele vai preso. Então, E o sueco paga 55% de imposto de renda. Veja, e se nós dissermos assim, certa vez um governante brasileiro, não convém mencionar, né? Ele pensou em cobrar 55% de imposto de renda. A mídia e o povo, claro que foi contra. Só que o sueco paga 55% de imposto de renda, ele não paga plano de saúde, ele não paga seguro de carro contra furto, seguro na sua residência contra furtos, ele não paga colégio para o filho, ele não paga absolutamente nada. Ele tem o serviço do Estado a seu dispor. No próximo bloco, o Valmor Slonsky fala mais sobre prestação de contas e comprometimento com a gestão pública. O programa Empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já. O Empreendedor está de volta com o Valmor Slonsky, professor doutor em Controladoria e Contabilidade. Essa questão do setor público, quando a gente pensa assim, o que é mais importante? É saber de onde veio o dinheiro que faz o setor público funcionar ou onde ele foi aplicado? Para melhorar essa relação, é importante, né? Isso. Nós temos o impostômetro da Federação do Comércio. Da Associação Comercial. Associação Comercial, né? que fica ali no centro. E a gente evidencia quanto foi arrecadado. Aqueles números rolando. Eu não gosto disso, porque a gente de novo, traz para a sociedade um lado ruim de pagar impostos. O imposto deve ser visto como algo bom, porque está produzindo serviços com qualidade. Nós temos muitos problemas na prestação de serviços, mas bons modelos de evidenciação do que é feito, de quais são as políticas públicas que de fato atendem a sociedade, certamente produziria uma simetria informacional. O cidadão sabendo que pagou o tributo, mas que esse tributo foi aplicado de maneira correta, sem corrupção, e isso, evidentemente, que é um modelo que a gente vai ter que perseguir. Quando a gente fala no orçamento público, né, quem é mais próximo do setor público sabe que existe uma verba que tem que ser gasta naquele ano, determinado ano, e acontece em alguns setores públicos, às vezes municipal, da verba não ter sido toda utilizada. Então, sobra um valor lá. Só que esse valor não pode voltar, porque o valor tinha sido alocado, né? E que se aquela instituição não usar o valor, ela perdeu, e ela pode perder, inclusive, no próximo orçamento. Então, assim, olha, você tinha um orçamento de 100, gastou 70. No ano que vem, não vai ser 100, vai ser 70. Então, as instituições tendem a gastar aquele valor meio assim, tipo, vamos fazer uma reforma, vamos mandar pintar, coisas que não teriam necessidade. Né? Essa é a política do gaste ou perca. Essa é a política burra, me parece política burra, que ainda é praticada pela maioria das secretarias de planejamento, seja dos estados ou dos municípios. Em São Paulo, te digo que é a comum. política do gaste ou perca, essa política deve ser abolida.
Nós temos que trabalhar para que os gestores das pastas tenham autonomia. O secretário de Educação deixou de gastar esse ano, no entanto, esse recurso faz parte da educação e ele aplicará esse recurso no ano seguinte. Não há por que continuarmos com a política do gasto e perca. Isso daria um programa certamente completo só com esse tema. Você estava falando no outro bloco sobre a demora do setor público, né? Tem várias questões de licitação, do ritmo, né, do setor público e tal, que é diferente. O que você acha dessa questão do Tribunal de Contas? Os tribunais de contas, eles ajudam a melhorar essa relação com a sociedade? Veja, porque eles são responsáveis pela verificação, né, dos gastos públicos. Né? O Tribunal de Contas é um modelo importado da Europa e é um modelo importante. Em 1902, nós criamos o Tribunal de Contas da União. Em 1950, 55, criamos os tribunais estaduais e os tribunais dos municípios. Para a época, eram instrumentos de grande valia, porque não tínhamos empresas independentes de auditoria. Hoje, certamente, esse modelo já se exauriu. Nós deveríamos evoluir contratando empresas de auditoria idôneas, como de fato a grande maioria o é, para que a gente fizesse a auditoria das contas públicas sob uma outra ótica e não mais sob essa ótica então, do Tribunal de Contas. Sem o TCU, mas uma empresa de mercado, né? Hoje nós temos condição de fazer auditoria utilizando meios privados e certamente essa auditoria seria mais eficaz. Legal. Atualmente o tribunal ele não tem mais condição com seu quadro de pessoal de fazer boa auditoria em todos os entes e aí então auditoria superficial e que deixa a desejar. Porque acaba dando um resultado muito depois, que às vezes até que o executivo foi embora, né? Quer dizer, a auditoria teria que ser feita durante o exercício para a publicação junto com as demonstrações contábeis, como é feito nas empresas privadas, para que a sociedade pudesse de fato agir. Anos depois, dizer que houve desvio de recurso é pouco eficiente. Claro, já Inês é morta. Bom, amor, eu gostaria de pegar um ponto com você que está bem atual, né? Porque eu quero falar sobre o thatcherismo, sobre a Margaret Thatcher e aquilo que ela fez no Reino Unido, né? Eu, com os meus alunos, eu percebo que eles ficam assim muito empolgados em ver que ela foi capaz de trazer de volta para o Reino Unido a glória, o orgulho de ser britânica e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas viram no funeral dela, né, quando ela morreu, que muita crítica foi feita principalmente por causa do setor público. Então, pessoas que eram funcionárias públicas e foram demitidas porque as instituições foram fechadas, como minas de carvão, etc. e tal. E aí vem assim, quem olha para isso fala assim, não, ela queria o fim do setor público. Na verdade, ela focou, né, em educação, porque ela tinha sido ministra da Educação e Saúde. Você acha que esse modelo da Margaret Thatcher e num extremo total, o do Ronald Reagan nos Estados Unidos, isso pode ser aplicado ao Brasil? É uma coisa moderna ou não? Eu acho que o Estado ele tem que ser o Estado que se preocupe com políticas públicas de atendimento ao cidadão. Eu penso que o que ela fez foi muito importante porque o Estado ser dono de empresas... A gente vê no Brasil que as poucas estatais que ainda temos, porque adotamos o modelo dela, essas estatais têm problema de gestão. Nós estamos vendo aí o Petrobras passando por problemas sérios, porque há uma ingerência muito forte do poder político na decisão da empresa, que deveria ser privada e certamente seria muito mais eficiente então e muito mais eficaz. Então a Petrobras, por exemplo, se ela tivesse no setor privado, seria uma coisa melhor, você acha? Porque assim, o Estado ele é muito lento. E o mundo competitivo não permite essa lentidão. Então, empresas devem ser geridas pelo setor privado. Isso não seria o neoliberalismo? Trazer de volta aquelas questões mais caras ao capitalismo? O Estado ele deve cobrar tributos dos negócios e, por meio do tributo, então, produzir serviços públicos para a produção do bem-estar. Não importa de onde vem o tributo, se é de uma estatal ou se é de uma empresa privada. Vamos, se você pudesse deixar para os nossos telespectadores, nossos alunos e não alunos, quais são os pontos básicos que você acha que tem que ter uma boa gestão pública? O que deve ser seguido? Assim, uma coisa bem resumida. Assim. A primeira grande lição seria saber quem são, para que daí a gente pudesse criar políticas públicas que, de fato, atendam às necessidades daquela sociedade local.
Nós ainda fazemos gestão pública como fazíamos no século passado, baseado no achismo. Eu fui secretário-geral e eu e meu prefeito, nós achávamos que a gente sabia o que a sociedade precisava. Mas era século passado, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha informações. E o Brasil e o mundo ainda continua fazendo gestão pública baseada no achismo. Legal. O prefeito se elege, o governador, o presidente, e ele acha Que sabe o que o povo quer, né? Exatamente. É, Então, acho povo, que e assim, e colocar o povo também desse jeito, assim, o povo, né? Como se fosse uma massa só, né? Não, nós temos que pensar que existem pessoas com isso nome, mesmo. com RG, que Isso. nasceu em tal data e ele tem demandas. essa necessidade. Enquanto a gente não tiver isso, eu penso que tudo que a gente fizer, a gente vai estar gastando dinheiro bom, sem saber se a sociedade necessita daquele serviço público. Legal. Fazer política pública, primeiro, é conhecer o cidadão para atender a sua necessidade. Legal. E aí sim nós teremos um país melhor. Legal, Valmor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Foi um prazer. Deu para ver que daria Sempre um outro que programa, precisar, né? estarei à disposição. Imagina, daria um outro programa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. O programa Empreendedor de hoje falou sobre gestão pública e recebeu o Valmor Slonsky, professor doutor em contabilidade e controladoria da Universidade de São Paulo. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.